Bom, boa noite a todos. Então, nós estamos iniciando aí o nosso curso de extensão. A gente vai estar apresentando aqui para vocês, né, todos os detalhes aí sobre o curso. Primeiro dizer que vocês que sejam muito bem-vindos aí às ações para aqueles que ainda não fizeram nenhum curso, né, no Instituto Federal Fluminense. Aqui a gente tem algumas pessoas conhecidas, né, Tainara? Mas alguns aqui nunca estiveram aqui participando de nenhuma ação, de nenhum curso, então eu quero desejar aí as boas-vindas. A gente vai detalhar um pouco mais, mas esse é o primeiro curso de extensão que nós estamos oferecendo, vinculado ao campus Itaboraí, tá? Antes de iniciar aqui a apresentação, eu queria apresentar algumas pessoas aqui importantes, né, para o campus, que vocês comecem a conhecer. Aqui nós temos o Anderson Vidal, que eu vou pedir para ele falar um pouquinho rápido aí, que ele é responsável pela nossa coordenação de pesquisa, extensão e inovação do campus, e a nossa querida Neise, que é de Itaboraí, que também está na equipe gestora do campus, né? O Valdeir, eu acho que não entrou, então eu queria abrir imediatamente aí para a Neise. Por favor, Neise, falar um pouquinho aí para a comunidade, esse primeiro curso aí de extensão do Instituto. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de estar participando desse momento com todos vocês. É um prazer, né, estar aqui, vendo essa turma tão bonita, tão grande, né, Vicente? A expectativa era de 100 inscritos e nós tivemos 123, se não me falha a memória, né? Então, muito bacana saber do interesse, da vontade, né, de vocês de participarem desse momento, desse curso que vai ser ministrado pelo Vicente, nosso diretor de implantação, né? É um docente muito respeitado. Vocês têm certeza que vocês vão amar esse curso, porque ele é extremamente inteligente, extremamente capacitado e preparado, né? Então, sejam bem-vindos. Estou me disponibilizando aqui para colaborar da melhor maneira possível, para o que precisarem de mim. Atualmente eu sou a representante da coordenação de ensino, né? Atuo junto à gestão de implantação. Então, é basicamente isso. Não vou me alongar muito não, porque eu sei que vocês estão ansiosos pela aula do Vicente, né? Mas sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada pela fala, Vicente. Obrigado, Neise. Neise é moradora, né, nativa lá de Itaboraí, atua no campus Maricá e tem nos ajudado muito na implantação do campus de Itaboraí. Tá? Agora eu vou passar para o Anderson Vidal, que é servidor do campus Itapiruna, mas está compartilhado com o campus Itaboraí e que atua, então, como responsável pela coordenação de pesquisa, extensão e inovação do campus. Tá? Anderson, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Parabéns pela inscrição e pela aceitação nesse curso, né, com o Vicente, que é aí um professor renomado, com doutorado, né, certamente um caminho muito difícil, muito árduo nos estudos que ele percorreu, e uma pessoa extremamente qualificada está vindo aqui, né, prestar esse curso para vocês, um curso tão importante, de uma informação tão relevante que com certeza vai abrir muitas portas para vocês, não só de uma forma intelectual, mas até mesmo na questão profissional, né? E eu queria dizer que esse é um curso de abertura, ou seja, né, apesar da importância dele, com certeza muitos outros virão. Então, vocês sempre fiquem atentos aí, né, às novas e melhores oportunidades que irão surgir no decorrer do tempo. Da minha parte, eu estou contribuindo com o campus de Itaboraí, como o Vicente falou, e estou responsável pela parte de pesquisa, extensão e inovação do campus, então a gente pretende trabalhar com as tecnologias e tudo mais que impactem a comunidade, e também estou atualmente coordenando, né, uma pós-graduação de energias e sustentabilidade que está com previsão para sair, se não esse ano, ou começar no ano que vem. É isso, muito obrigado e parabéns a todos. Bom, obrigado. Então, eu vou combinar o seguinte, eu vou fechar o meu vídeo aqui, eu vou começar a projetar, vou começar a apresentar aqui todas as informações do curso, né? A gente criou um grupo de WhatsApp, algumas pessoas já começaram a perguntar como é que vai ser o curso,
se vai ter né, a questão aí da carga horária, etc. Então, a gente vai tentar agora passar todos os detalhes para vocês e vou começar projetando aqui. Eu vou usar aqui, eu estou conectado em 3 equipamentos, né? Eu vou usar aqui, isso é uma precaução por conta de falha de internet, tá, pessoal? Então, eu optei em fazer isso para não deixar haver descontinuidade aqui no curso. Então, eu vou começar a projetar e vou começar a falar aqui pelo outro equipamento e vocês vão acompanhando. Eu vou parar em determinado momento. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, né? Abrir aqui a voz para perguntar é muito complicado, porque são muitas pessoas. Ó, já estamos com 48. Se a gente for abrir aqui, vai ficar muito complicado conduzir esse processo. Então, eu vou pedir que qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês coloquem no chat, que em determinado momento eu vou parar e vou perguntar, e vou ler lá as perguntas que vierem, tá? Eventualmente, pode ser que alguma pergunta eu não entenda e eu peço para a pessoa falar, mas a gente vai procurar usar o chat como comunicação aqui para viabilizar, né, e a gente honrar e respeitar o tempo combinado. Então, eu vou fechar aqui, eu vou começar a projetar. Deixa eu só fechar aqui o áudio. Todos conseguem ver bem aí a projeção? Conseguem me ouvir bem? Okay. Sim. Ok, beleza, então. Ok. Obrigado, pessoal. Então, vamos iniciar. Então, esse é o primeiro curso, né, de extensão do campus Itaboraí. É um curso de formação inicial, eu vou explicar por que ele tem essa denominação. A terminologia, né, instrumentação hidrológica e recursos hídricos. Esse é um curso que surge por uma demanda das audiências públicas que nós fizemos, e uma das audiências públicas feitas em Cachoeiras de Macacu foram uma das demandas apontadas, e a gente está iniciando com esse curso, por ser um curso que se enquadra muito bem na área de atuação nossa, enquanto pesquisador, enquanto professor. Aqui no Instituto nós vamos falar ao longo da apresentação, nós temos mestrado e doutorado nessa área de recursos hídricos e, portanto, fica mais fácil para ofertar um curso desse nível, dessa área para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos requisitos legais aí do curso, né? Houve um edital, o edital 171. Esse edital da reitoria, né? Ainda saiu pela reitoria, de 17 de setembro de 2021, né? Vinculado ao campus de Itaboraí. E esse edital, ele vem com uma série de informações, né? Muitas vezes as pessoas acabam não olhando com atenção devida a esses editais, né? Mas ali tem uma série de informações sobre o campus, né? Sobre o curso, e esse curso ele está regulamentado no Instituto Federal Fluminense pela Resolução 27, de 28 de abril de 2020, né? Que regulamenta os cursos de extensão, tá? Esse curso de extensão, então, chama-se, a denominação que nós escolhemos foi Instrumentação Hidrológica e Recursos Hídricos. Ele é um curso do tipo, segundo a resolução, do tipo formação continuada, porque ele é um curso que tem carga horária superior a 30 horas. Na verdade, esse curso tem 70 horas de carga horária. Nós vamos descrever, detalhar para vocês exatamente o que se trata, né? A constituição, a metodologia do curso. Ele está colocado como curso noturno por conta das atividades síncronas, né, que nós chamamos de síncronas. O que é isso? São atividades como essa que nós estamos fazendo hoje, ao vivo, só que remotamente, né? Mas também nós vamos passar algumas atividades para vocês que vocês poderão fazer nos horários de folga. E mesmo aqui, já vou adiantando, para aqueles que não puderem, por algum motivo, impedimento, compromisso, cansaço, etc., não assistir, participar da atividade síncrona, vocês poderão assistir atividades em outro horário, tá? Eu vou pedir para o pessoal fechar o som para não atrapalhar, por favor. Eu acho que é Tainara. Está aberto, eu acho que o seu som, Tainara. Tá bom. Bom, continuando, então nós colocamos no edital um total de 100 vagas. Nós tivemos 123 vagas aprovadas no curso.
a gente optou em todos que se inscreveram atenderam às exigências do edital e, portanto, nós acatamos todos aí sem excluir ninguém, tá? Então, isso aí já é um marco aqui para a gente sempre vai procurar fazer isso. Sempre que for possível, não excluir ninguém, não deixar ninguém de fora, tá? Guardem essa mensagem para vocês. O tema do curso de extensão ele é na área de hidrologia, monitoramento de quantidade e qualidade de água. O público-alvo, que está lá no edital, técnicos e profissionais de órgãos gestores de recursos hídricos, de meio ambiente, responsáveis aí por coleta, análise de dados, elaboração de relatórios sobre quantidade e qualidade de água, área ambiental. Ou seja, você tem um universo aí de pessoas que, de uma forma direta e indireta, atuam nessa área e precisam dessas informações, tá? Mas também nós abrimos o curso pensando em estudantes e até profissionais que não atuam na área, mas que têm interesse, que têm desejo de atuar na área e, de certa forma, as inscrições refletem um pouco isso. A escolaridade mínima é ensino fundamental completo, no princípio todos atenderam. Nós estamos avaliando a possibilidade de fazer a matrícula de todos vocês. A Neise está vendo, junto com a colega Patrícia, do campus Maricá, como nós podemos fazer isso, num primeiro momento, mas depois eu passarei essas informações. Com relação às inscrições, eu fiz questão de colocar aí esse gráfico de pizza, né? Aonde mostra um dado interessante, né? Eu até fiquei um pouco surpreso, sinceramente, porque a boa parte, né, 88,7%, são para pessoas que têm curso técnico, ensino médio ou técnico, cursando ensino médio ou técnico, ensino médio, então aí somando dá um pouco mais de 33%, 34%, e aí, cursando curso superior, ou que tem curso superior até maior, né, tem algumas pessoas que têm doutorado, né, vocês podem ver aí do lado aí na legenda, nós temos aí a maior parte, né, mais de 50%, na verdade, aí quase 60%, 54%, 55%, que tem curso, estão cursando curso superior, tem curso superior maior. Né? Então, é uma surpresa, porque a gente imaginava assim, um contingente maior de pessoas que tivessem a formação no nível médio ou estudando no nível médio. Mas é importante a gente entender que a gente vai estar focando, né? E aí eu queria chamar a atenção, a gente não vai aprofundar aqui em temas, a gente vai trazer informações, a gente vai trazer aqui algumas orientações, algumas apresentações, mas a gente não vai aprofundar nos temas como é normal em cursos de graduação, em curso de mestrado e até de doutorado, tá? A gente não pretende fazer isso, e eu peço aí a compreensão de todos, porque senão a gente vai acabar excluindo aqui do curso, de certa forma, aqueles que, de fato, precisam da informação mais básica. Bom, vamos lá. Atenção a todos, né? Eu queria a atenção de todos. Então, as aulas remotas, síncronas, são realizadas todas as terças-feiras, de 19 às 21 horas, e vai começando hoje, dia 5/10, e nós pretendemos chegar até o 7 de dezembro. E aí nós teremos, então, 10 encontros síncronos, né? E aí totalizam 20 horas, tá? É lógico, evidentemente, que pode acontecer imprevistos, tá, pessoal? Mas o que a gente pretende fazer com essa presença aqui, é sempre honrar esse horário e sempre estar aqui com vocês. Né? E aí eu coloco a observação em vermelho para chamar a atenção, que em caso de impossibilidade de participar, né, dos encontros síncronos, dessas aulas remotas, o cursista poderá assistir o vídeo no canal YouTube Cursos, né, o canal chama-se Cursos Recursos Hídricos IF, é um canal que eu criei no ano passado, por conta de alguns cursos remotos que nós já ofertamos aqui, né, a partir do Instituto, né, vinculado ao nosso doutorado, o Ambihidro, e que agora também é parceiro aqui dessa ação, que agora também eu vou vincular esses vídeos lá. Então, as pessoas, né, do curso e até outras pessoas, se quiserem lá assistir os vídeos, né, que são gravações dos nossos encontros remotos, poderão fazê-lo. Então, não é obrigatório, atenção, a participação toda terça aqui. Vocês podem assistir os vídeos lá no canal do YouTube. O que é, assim, extremamente importante é que vocês possam, depois, né, a gente vai mandar atividades aí, normalmente eu faço isso com o Google Forms,
atividades para vocês desenvolverem, tá? Bom, as atividades assíncronas, né, ou seja, que não são aqui presenciais, não são aqui ao vivo, serão realizadas pelo cursista num total de 20 horas, né? Então, nós vamos fazer, eu vou pedir, mais uma vez, que, por favor, feche o áudio aí, que sem querer, às vezes a gente abre o áudio e aí gera um sonzinho aqui, por favor, tá? Então, serão enviados links, né, para que vocês respondam atividades ali no Google Forms. Então, é um link, você vai entrar, vai aparecer lá o formulário, e aí perguntas relativas ao encontro síncrono, né? Essa semana, eu creio que no máximo até quinta-feira eu coloco para vocês, e esses formulários ficarão abertos até o final do curso, ou seja, se não der tempo para fazer até a próxima semana, ele vai ficar aberto e vocês poderão fazer esses questionários até o final do curso. Aí vai ter que chegar um momento que eu vou ter que falar, vou fechar, acabou, aí não tem como, tá? Ou seja, vocês também terão essa flexibilidade. Mas eu recomendo que vocês não deixem acumular para evitar que os conteúdos, né, se sobreponham e vocês acabam se confundindo. Nós estamos pensando seriamente em fazer encontros presenciais, né? Eu sei que no momento de pandemia ainda existem dúvidas. Aqui no Instituto Federal Fluminense, nós já estamos discutindo o retorno das atividades presenciais, nós estamos aqui em discussão. A gente, então, fez uma programação de termos, então, 3 encontros presenciais lá em Cachoeira de Macacu, e provavelmente, possivelmente, em parceria na Reserva Ecológica de Coapiaçu, com a Régua. Eu já entrei em contato lá com a Raquel, eu mandei algumas mensagens para ela, eu até esperaria, não sei se ela está aqui hoje no encontro, estou aguardando o retorno de confirmação, né, dos espaços lá, pelas imagens que eu vi ali no site, eu não conheço a reserva, parece ser um lugar belíssimo, né, e assim, bastante possibilidades de atividades, né, e foi indicado... Vicente. Opa! Eu conheço, e é muito legal lá, muito didático realmente, tem uma infraestrutura bem bacana. Então, eu passei um final de semana lá e foi muito legal, fazendo atividades da faculdade de biologia, e foi muito interessante. Recomendo muito. Então, mas aí nós estamos aguardando aí a confirmação do pessoal lá, eu já entrei em contato, já falei com a Raquel, né, que é a pessoa lá, o contato que eu tive. Essa foi a indicação, como eu disse, da Ana, né, que é a secretária lá de Cachoeira de Macacu, e eu estou aguardando o retorno, tá? E aí eu confirmo com vocês, mas em tese, nós estamos pensando nessas 3 datas, 23/10, 13/11 e 11/12, para fazermos esses encontros lá, e aí provavelmente a gente não só vai ter um momento para tirar dúvidas, apresentar algo mais para vocês, mas também ter alguma atividade prática lá. Evidentemente, se alguém não puder, né, provavelmente pessoas não cursistas não poderão participar das atividades presenciais, a gente vai passar outra atividade de substituição para que não haja prejuízo aí em termos de conteúdo e de avaliação, tá? Na impossibilidade, então, dessas atividades presenciais, pode ser que não seja possível, né? Pode ser que o município lá esteja limitando essa questão de encontros presenciais, atividades presenciais. A gente, então, pretende passar em substituição a essas atividades práticas presenciais, trabalhos práticos, e a gente provavelmente vai privilegiar as atividades, né, trabalhos aí na região de cada um, né? Então, algum levantamento de dados, alguma busca de informações, né? Trazer aqui alguma informação relevante aqui e que tenha conteúdo aqui vinculado ao curso. Bom, com relação ao material de aula, vocês já devem ter recebido por e-mail um acesso, né, um compartilhamento de um Drive, né? Drive é um espaço na nuvem para que vocês possam ter acesso a material didático, alguns vídeos, e as apresentações como essa que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu vou colocar tudo nesse Drive, nesse link, inclusive essa apresentação. Se alguém, por acaso, não recebeu, basta lá no WhatsApp me mandar uma mensagem: Vicente, olha,
eu não recebi o link. Aí me passa o e-mail e eu vou compartilhar, né, incluir no compartilhamento lá do Drive a pessoa que por acaso não recebeu. Evidentemente, eu usei, pessoal, o quê? Eu usei o e-mail cadastrado no curso, né, na inscrição, para fazer isso. Mas eu observei que algumas pessoas, na hora de escrever o e-mail lá, cometeram um errinho ou outro, algumas coisas dá para corrigir. Mas pode ser que alguém tenha se equivocado, faltou um ponto, faltou uma letra, alguma coisa assim, pode ter dado algum erro, tá? Isso é possível sim e é comum, tá? E os vídeos, como eu já disse, ficarão disponíveis no canal YouTube, né, chamado Recursos Hídricos, se vocês digitarem já vai aparecer lá, e eu trouxe a telinha aqui só para vocês verem, né? Vocês vão ver lá vários cursos, nós vamos criar então uma playlist, na verdade eu já criei, do curso de instrumentação hidrológica e recursos hídricos, aí vocês vão ter, né, todos os vídeos que nós gravarmos aqui nas aulas síncronas, eu vou colocar lá para vocês, tá? Outros vídeos, outras coisas de interesse e que possam ser importantes para vocês aí, a gente vai colocar no Drive, tá? Então, vocês vão ter esses dois ambientes aí para buscar material de aula. E, como eu disse, o principal veículo de comunicação nosso é o WhatsApp. Ontem saiu do ar, por um bom tempo, causou um prejuízo enorme, né? Eu até pensei, pessoal, em criar um grupo também, né, que é fácil lá no meu Deus, não é Instagram, não. Qual é o nome? Me ajuda aí. O outro lá, Telegram. Isso. Eu até pensei em criar um grupo alternativo, vou colocar lá o link para que vocês entrem lá também, que se der zebra em um, a gente consegue se comunicar no outro também, tá certo? A equipe, né, eu sou o Vicente de Paulo Santos de Oliveira, sou professor do IFE, fiz esse ano 29 anos de instituto, atuo aqui em cursos de mestrado e no doutorado, né, nosso, que é o chamado Ambihidro, esse nome aí, professor do Ambihidro. Esse curso ele tem a parceria do professor Jader Lugon, que é o coordenador do nosso doutorado aqui em Ambihidro, que é na área de recursos hídricos e meio ambiente. O professor Tiago, também, Moreira de Rezende Araújo, é o nosso professor do Ambihidro, e ele vai tratar principalmente sobre a questão de qualidade de água, né? Ele está junto com a gente nesse curso. O professor Jader trabalha a parte de modelagem de água, então ele vai fazer aqui pelo menos uma participação aqui com vocês, trazendo alguns exemplos de alguns modelos matemáticos aí, de quantidade, de qualidade de água. E a nossa querida Neise de Carvalho Ribeiro é a técnica administrativa aqui que vai nos dar um apoio a esse curso, tá? Em outros encaminhamentos, vai nos ajudar aí a questão de matrícula aí, esperamos nós, ela vai estar fazendo essa ponte, então nos dará o suporte aí. A organização deste curso é da diretoria de implantação do campus de Itaboraí, então, repito, esse é o primeiro curso vinculado ao campus, né? Nós também temos a participação da coordenação do doutorado, né, profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente, aplicadas em recursos hídricos, o Ambihidro, do qual eu sou coordenador adjunto, né, o professor Jader é o coordenador principal, e aí eu coloquei até o link aqui para vocês do programa de doutorado para aqueles que se interessarem, né, já que nós temos aqui pessoas que são né, vinculadas aí, que já têm curso superior, que já têm até mestrado, creio eu, e que tenham interesse em fazer esse doutorado. Tá? É um doutorado profissional e tem uma proposta bem interessante, né? Pelo menos nós acreditamos nisso. Nós também temos o apoio do geoprocessamento e habitação de Cachoeiras de Macacu, a nossa querida secretária Ana, né, uma pessoa maravilhosa que tem nos ajudado muito aí, ela foi, né, junto aí com a sua equipe, demandou essas ações. Cachoeira de Macacu é uma região belíssima, aí, um grande produtor de água, né, para a região, e, portanto, é a nossa parceira aí importante, e nós esperamos aí também contar com apoio e com espaço, né, da Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, para poder realizar as nossas atividades. Bom, eu, antes de entrar aqui no curso, eu gostaria de ler aqui se há alguma questão aí. Deixa eu ver aqui o chat.
com relação a alguma demanda, alguma dúvida, né? Vocês podem falar também, aqui ainda dá para falar, se alguém tem alguma dúvida aí da condução do curso. Estou lendo o chat aqui, não estou vendo nenhuma pergunta. Quanto tempo de curso? O tempo está aqui, né? Eu passei aqui anteriormente. É que eu estou na rua, desculpa. Ah, tá. O período começa hoje, vai até 7 de dezembro, tá? É um curso de 70 horas, tá? Às terças-feiras, né? Terças-feiras é o que eu expliquei há pouco. Terças-feiras são os encontros síncronos. Mas se você, por exemplo, hoje está na rua, está com algum compromisso, não pode assistir, você pode assistir depois no canal YouTube, tá? Ah, entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma questão, pessoal? Então, só reforçando. Boa noite a todos. Eu sou a Rosiane, moradora aqui de Itaboraí. Eu queria saber sobre essa questão dos presenciais, dessas atividades presenciais, se tem alguma programação de deslocamento, assim, transporte do IFE, ou vai ser por conta própria? Olha, infelizmente, ainda nós não dispomos de transporte, tá? A gente está ainda num processo de implantação, a gente ainda não dispõe de transporte. Pode ser até que a gente consiga algum apoio de alguma prefeitura para transporte, mas, em princípio, a gente não tem essa disponibilidade ainda, tá? Mas vamos deixar chegar mais próximo, a gente pode até tentar, tá? Rosiane, né? A gente pode até tentar, quem sabe, solicitando a prefeitura, né? Eu não sei, podemos tentar. Aí nós vamos ter que ver quantas pessoas são, né, qual é a quantidade de pessoas, para ver o que é possível fazer, tá? Mas, se por tudo a gente não conseguir, as pessoas que tiverem dificuldades de fazer essa atividade prática, a gente vai fornecer alguma atividade complementar aí para poder não haver prejuízo. Tá certo, Rosiane? Tá bom, obrigado, Vicente. De nada. Pessoal, então, eu vou tentar, a gente vai tentar buscar, sim, essas parcerias. Logicamente, a gente vai ter que fazer uma lista, né, de pessoas interessadas, né, confirmar direitinho. Isso tem que ser uma coisa bem organizada. Mas vamos aguardar um pouco, vamos avançar um pouco, porque também eu estou assim, em dúvidas, né? Todos nós estamos em dúvidas com relação à questão, dessa presencialidade, né? Tem uma pergunta aqui da Fernanda. O Evandro falou que é uma boa opção parceria com as prefeituras no transporte. Ok, sim. A gente, se houver assim, identificar a demanda, a gente vai solicitar. E a Fernanda Germano fala que a visita dura por quantas horas, né? Na verdade, a ideia é passar o dia lá, tá? Ir de manhã e voltar só no final da tarde, justamente para aproveitar o momento para a gente fazer as atividades. Aí você vai me perguntar, quais são as atividades? Ainda nós estamos conversando com o pessoal da Régua para poder fazer isso. Percentual mínimo, normalmente, aí não é nem tanto frequência, tá? Eu acho que o caso nosso aqui não vai ser nem tanto frequência, e muito mais a realização das atividades, tá? Então, a gente sempre trabalha com o valor mínimo de 60%, tá? 60% da nota. A gente não tem aqui, gente, a intenção de ser aqui cobrador, carrasco. São questões simples, são questões que vocês vão poder discutir, tirar dúvidas, para depois responder com calma, tá? Então, não fiquem, assim, preocupados, não. Eu posso garantir o seguinte, quem assistir às aulas presenciais ou aos vídeos e depois responder o formulário, dificilmente não consegue ter êxito aqui na aprovação. A Rosiane está falando aqui dos ônibus universitários, foram disponibilizados para a educação, seria uma possibilidade. Beleza, Rosiane, vamos sim, vamos buscar, mas vamos fazer isso com calma, tá? Na hora certa, e também avaliar essa questão aí da pandemia, né, que a gente não quer, a gente quer realizar as coisas, mas tem que tomar cuidado com isso também, tá? Bom, eu vou avançar um pouco mais, por conta aí do nosso tempo, e aí falar um pouco dos objetivos do curso, tá? Então, nós temos alguns objetivos aqui, a questão assim, de compreender, né, compreender os fundamentos básicos aqui do ciclo biológico, é um conhecimento básico, mas ele é importante para que a gente possa avançar na questão dos conceitos e ferramentas aí de monitoramento de quantidade e qualidade de água em rios e reservatórios.
A gente, logicamente, tem a Política Nacional de Recursos Hídricos e demais normas legais, aí, institucionais pertinentes, inclusive aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. É lógico que é um curso de curta duração. A gente vai aqui indicar materiais de consulta, indicar aqui alguns sites para que vocês possam pesquisar, se informar mais. Então, isso é lógico que aqui a gente dá alguns caminhos, mas, evidentemente, cada um aí dentro da sua área vai poder vai se aprofundar mais, tá? E também conhecer e utilizar dados e informações da rede hidrometeorológica nacional, estadual, que estão disponíveis e que muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, talvez não sei exatamente, né, não está muito na área, acabam não tendo acesso. Então, esses são os objetivos mais gerais aí do curso, tá? Então, o conteúdo, já falando do conteúdo do curso, então a gente vai fazer aí uma introdução, vai falar um pouquinho de ciclo hidrológico. Hoje ainda não acho que será possível, a gente hoje vai fazer mais uma introdução e vai iniciar a discussão de ciclo hidrológico, mas também a gente vai falar sobre a questão dos fundamentos legais, da gestão da quantidade e qualidade das águas, né, todas as regulamentações, as características do monitoramento e aplicação de dados hidrológicos em séries históricas e estudos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que esses dados são usados, como que os comitês de bacia, né? E é importante porque eu identifiquei que existem representantes, né, conselheiros aqui do comitê de bacia aí, da Baía de Guanabara, então achei bacana, né? Algumas pessoas aí, até alguns professores, né? A Elane, né, que é a nossa colega do campus Maricá, ela é uma conselheira lá que faz parte lá do comitê, que atua lá no comitê, representando o IFE. Então, eu achei bacana, então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? No item 2, a gente vai falar sobre quantidade de água, vai falar sobre dados aí, pluviometria, tipos de precipitação, medidas de precipitação, precipitação média de bacia, evaporação, evapotranspiração, mas também outros parâmetros, né, que são comuns aí no nosso trabalho aí, para quem atua na área de recursos hídricos, são dados importantes, porque a partir das outras variáveis a gente consegue fazer estimativas aí de demandas para atendimento aí aos diferentes usuários, tá? A questão da fluviometria, o que é uma estação fluviométrica, seção de medição de régua, instalação dessa seção de réguas, medição de vazão. A gente vai procurar, pessoal, dentro do possível, né? O remoto ele nos atrapalha muito. Eu, particularmente, gosto muito de atividade prática, né? Mas, infelizmente, as atividades práticas no ensino remoto ficam bastante, ou quase que impossíveis, né? A gente pode passar um vídeo, mostrar alguma coisa, mas nunca se compara com a atividade presencial prática, né? Mas a gente vai tentar mostrar alguma coisa aqui para vocês, tá? Vai falar um pouquinho também de sedimentometria, a questão de transportes aí, danos causados por transporte sólido, estimativas aí de assoreamento em reservatórios, por exemplo, né? Então, são alguns conteúdos que a gente vai falar, mas veja, a gente não vai ficar somente desses itens, né? A gente certamente vai, quando entrar em um item, vai acabar puxando o outro e vai poder destacar ou detalhar um pouco mais alguns conteúdos, né? Com relação à avaliação de qualidade de água, a gente provavelmente é o Tiago que vai tratar isso com vocês. O Tiago é um especialista, né, doutorado nessa área, trabalhou aí com a parte de agrotóxicos, né, e também é um especialista, trabalha especificamente com qualidade de água. Então, ele vai poder falar um pouquinho com vocês sobre essa introdução, sobre qualidade de água, a poluição das águas, vai falar de parâmetros de qualidade de águas em rios e reservatórios, padrões de qualidades, comunidades aquáticas, sedimentos. Então, também vai orientar um pouco sobre os procedimentos aí de coletas de campo, a questão das redes, né, de monitoramento, né, caracterização geográfica, geração de dados, armazenamento e intercâmbio de dados, tratamento e análise de dados, elaboração de mapas. Aí eu vou acabar entrando um pouco mais nessa parte, né? O uso, por exemplo, de QGIS, é uma ferramenta bem interessante, gratuita, que vocês podem usar, né? Não vai ser objeto desse curso ensinar a usar QGIS, mas apontar que ele é uma ferramenta importante, trazer aqui alguns mapas para vocês, disseminação aí de informações espaciais,
porque é muito, assim, para a gestão é muito importante ter um mapeamento, né? Você conseguir mapear, por exemplo, parâmetros de qualidade ou de quantidade de água, elaboração de relatório e disseminação de informações. E, por fim, no item 5, a gente vai falar um pouco de monitoramento, quantidade e qualidade de água, bases conceituais, modelagem, aí o professor Jader, né? Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre quantidade e qualidade de água, usando aí os modelos matemáticos, alguns modelos matemáticos, redes, aí a gente vai falar sobre rede de monitoramento nacional, estadual, vai mostrar aqui para vocês algumas redes que vocês poderão acessar e obter informações, inclusive da própria região, e os sistemas de informação para monitoramento de qualidade de água. Então, assim, a proposta do curso, ela é muito nessa linha de quantidade e qualidade de água. Como eu disse, foi uma demanda apresentada nas audiências públicas, e nós desejamos, então, passar o máximo de conteúdo possível aqui nos encontros síncronos, né, que a gente vai fazer com vocês até dezembro, né, e também, se for possível, no encontro presencial, a gente quer fazer alguma atividade prática lá, de medição de vazão ou de coleta de amostra de água, para que vocês tenham noções, né, de como isso pode ser feito. Tá? Então, a gente vai tentar, de fato, realizar isso. Eu estou trazendo aqui esse slide, ele está bem cheio, né? Ele é tão pequeno, isso aí vai ficar disponível para vocês, uma série de referências atualizadas que a gente indica, né? É lógico que tem outras que a gente vai indicar ao longo das apresentações, mas essas aqui são boas referências que eu considero para quem deseja, de fato, trabalhar na área de recursos hídricos, né? Começando ali o item 1, né, um relatório aí, que eu, inclusive, vou falar um pouco sobre ele aqui hoje, né? E eu sempre vou procurar, pessoal, passar para vocês materiais que vocês possam baixar da internet, tá? Então, assim, tem gente que só tem que tomar cuidado com aquilo que baixa da internet, tá? Mas a gente vai procurar passar uma série de materiais aí de órgãos oficiais, como a Agência Nacional de Águas, outros aqui tem outras indicações aqui também de livros, né? Às vezes eu, particularmente, sou apaixonado por livros, né? Mesmo que seja digital, então também a gente tem esse interesse, né? Tem essa indicação aqui para vocês, tá? Então, falando um pouco aqui da bibliografia que nós estamos indicando, nós temos aí um primeiro material bastante novo aí, que é um relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos 2021, tá? É um relatório síntese que fala alguns aspectos, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje aqui, alguns dados, mas vocês poderão ter acesso também. Existe o material Conjuntura dos Recursos Hídricos, tá? Que é uma publicação anual da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, já mudou de nome, aonde vocês... Aí eu estou colocando o Conjuntura de 2019. Eu, sinceramente, eu esqueci de verificar se já saiu 2020, mas o dia de 2019, com certeza. Tá? A GEVAP, a gente coloca aí o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que foi aprovado agora, em junho de 2021. Ele é importante porque ele faz uma referência importante sobre a transposição em Santa Cecília, né, porque abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é um documento importante, recente, atual, que acabou de ser aprovado não só pelo Comitê Federal, mas também pelos comitês que compõem, os comitês estaduais que compõem o Comitê Federal, né, a área da bacia, e que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, vocês podem ter acesso também, a gente vai trazer alguns dados aqui. Do INEA, eu trago um material que eu gosto muito dessa publicação, que é o Atlas Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem ali informações da região leste aí, da bacia, né, da Baía de Guanabara, né, que é onde que fica Itaboraí e região. Então, ele é bem interessante, tem dados atuais, é de 2018 essa publicação. Aí nós temos algumas publicações dos itens 5 e 6 da Agência Nacional de Águas, alguns materiais de capacitação disponíveis lá, tem o link aí para vocês terem acesso. E aí, a partir do item 7, são alguns livros, né, que a gente indica,
plano diretor aí de recursos hídricos da Baía de Guanabara, né, de 2005, é um pouco antigo, mas tem alguns dados ali interessantes. O item 9 é bem bacana, porque é como se fosse um glossário de termos aí na área de recursos hídricos, né? Um termo que você ouviu, o que significa isso? Você pode baixar, então você tem ali material para consulta. O item 10 ali são livros lá publicados lá pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, né? Eu indico por conta, porque eu uso esse material, né? Eu sou egresso lá do doutorado, lá do Departamento de Engenharia Agrícola, fui orientado lá do professor Pruski, né? Que já se encontra aposentado, mas é uma pessoa conhecida na área. Então, indico aí os itens 10 e 11, são livros aí que vocês podem adquirir, se desejarem. Nós temos também o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, tem aí o item 12, material que é de 2019, tá? O Sperling, ele é um autor aí bastante conhecido, os irmãos Sperling, né? Na área de qualidade, né, de água e tratamento de esgotos, então também é uma referência importante para vocês. O TUT é uma chamada Bíblia, né? Na área de hidrologia, né? Produzido aí pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e ele, né, eu sou associado lá da associação e recomendo aí para quem se deseja se aprofundar na área essa publicação e outras que lá tem disponíveis. O Vilela é uma publicação bem conhecida, antiga, mas conhecida, e por fim aí o Von Sperling de novo, mas com a parte de estudo de modelagem de qualidade de águas em rios, tá? Então é uma outra publicação aí do professor Von Sperling. Bom, aqui eu passo para vocês alguns endereços interessantes, tomar cuidado com fontes, né? E a gente está indicando aqui algumas fontes, né? A primeira aqui de cara é o site do Comitê Baía de Guanabara. É muito importante conhecer informações da sua região. Pode ser que alguém aí nunca tenha visitado, então eu coloquei aqui. Também coloquei do Comitê do Guandu, que também se localiza, né, na região metropolitana, né? Então esse comitê é importante por conta aí do papel que ele faz no abastecimento aí, junto aí à bacia, junto à região metropolitana, o site do INEA, o site da BRH, o site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Mudou agora, aumentou a sua área de atuação, Brasil das Águas, o CEIVAP, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o INEMET, o Ministério do Meio Ambiente, o site da UFV, né? É bem interessante que ali tem alguns aplicativos ali gratuitos que vocês podem baixar e podem utilizar. SOS Mata Atlântica, esse SOSMA aí, é também importante. E eu coloquei também o site aí da Régua, né, da reserva, que vocês também poderão acessar para conhecer o possível espaço que nós usaremos para fazer nossas atividades práticas. Muito bem. Vicente, pois não? Elane aqui. É só para te falar que lá na reserva lá do Gapiaçu, na Régua, tem também a estação, essa estação pluviométrica, né? Eles têm uma novinha lá, com todos os equipamentos, né? Então, Elane, eu estou aguardando aí o retorno, mas eu estou bem com a expectativa positiva para a gente aproveitar. Se tem lá esses equipamentos, melhor ainda, que eles poderão mostrar como funciona, etc. Né? O Mário Antônio da Silva colocou aqui o Rede de Conservação das Águas da Guanabara e seu entorno, Redágua. É a nossa rede. Então, depois, o Mário Antônio, você pode colocar aqui no chat o endereço aqui que eu vou copiar e depois eu vou fazer uma visitinha lá e se tiver informações, né, deve ter muitas informações interessantes, eu vou trazer para vocês aqui no curso, tá bom? Pode colocar, por favor, aí o endereço aí da rede de vocês aí. Bacana. E é isso, pessoal. Eu vou precisar muito da ajuda de todos quando a gente comentar alguma coisa aqui. Olha, professor, tem essa situação, tem aquela. É muito legal a gente fazer essa troca aqui, tá? E eu estou, assim, contando muito com a participação efetiva de vocês para a gente poder, de alguma forma, interagir nesse curso e se envolver lá em futuras ações na região. Bom, eu agora queria apresentar a vocês
o futuro campus Itaboraí, né? Um campus que está em implantação. Eu vou trazer aqui algumas informações. É possível que alguns de vocês não conheçam ainda informações sobre o campus. Bom, esse campus está onde? Esse campus existe? Tem espaço? Vai funcionar onde? Então, eu fiz questão de, nesse primeiro encontro nosso, trazer informações sobre o campus para vocês, tá? Então, primeiro falar um pouquinho do Instituto Federal Fluminense, né? O estado do Rio de Janeiro é um estado assim privilegiado quando se trata de instituições da rede federal, né? Então, além do Instituto Federal Fluminense, nós temos o nosso querido Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem, inclusive, um campus em São Gonçalo. Nós temos o Instituto, o Cefet Rio, né? Que é uma instituição belíssima, que não é instituto, mas que tem lá uma história, uma força muito grande na pós-graduação. Então, uma instituição belíssima. E temos também o Colégio Pedro II, que é uma instituição que faz parte da rede federal, né? Que tem aí foi constituído na época do Império, né? E que faz um papel extremamente importante. Então, no estado do Rio, nós temos, repito, Instituto Federal Fluminense, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Cefet Rio e o Colégio Pedro II. Então, essas instituições, junto com mais 37 instituições, fazemos parte da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, que está presente em todos os estados brasileiros, tá? Mas falando do Instituto Federal Fluminense, o Instituto, essas bolinhas verdes aí desse mapa que eu fiz lá no QGIS para vocês, mostram o quê? A localização dos campi do Instituto Federal Fluminense, né? Então, além de Itaboraí, né, que está em implantação, nós temos o campus Maricá, bem vizinho, nós temos o campus Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Cordeiro, lá na Serra, né? Nós temos também o campus, lá em Campos, nós temos 4 unidades, o campus Centro, o campus Guarulhos, a reitoria e também o Polo de Inovação. Nós temos em São João da Barra um campus, em Bom Jesus, Itapiruna, Cambuci, Pádua e, como eu disse, um pezinho lá na Serra, em Cordeiro, uma unidade avançada. E nós atuamos em todos esses municípios que estão em verde aí, com ações de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão, né? Eu, assim, enquanto pesquisador, já pesquisei bastante desses municípios aí, tá? Tem parcerias lá em Varriçai, tem ações em São João da Barra, São Francisco, Quissamã, Macaé, ou seja, a gente está envolvido sempre em alguma ação aí, em alguns desses municípios. Então, essa é a nossa área de atuação. E o campus de Itaboraí, ele está sendo implantado, então, aí na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Na região leste aí da região metropolitana. Bom, então aqui só para um zoom maior, nós temos aí a localização do campus de Itaboraí, e a nossa área de abrangência, ela vai pegar um pedacinho de São Gonçalo, que é muito grande, né? E ali, lembrando que nós temos nossa co-irmã, um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a gente pretende, de alguma forma, com ações de extensão, de ensino, atender, né, os demais municípios no entorno de Itaboraí, inclusive Silva Jardim, que nem aparece aí. E só um destaque que o reitor gosta muito de falar, até ele ficou de dar uma passadinha aqui para dar uma boa noite aqui para todos, mas apesar do campus estar instalado em Itaboraí, mas ele é para atender a toda a região, tá? Então é um ponto importante. Um exemplo disso é que a gente está fazendo hoje um curso de extensão cuja demanda surgiu de Cachoeiras de Macacu, tá? Outras demandas poderão surgir e, na medida do possível, a gente vai procurando atender. Então, aqui é o nosso desafio enquanto um campus, né? Atender essa população. Só São Gonçalo é mais de 1 milhão de habitantes. E aí você tem outros municípios aí, como o próprio Itaboraí, Magé, Maricá, os demais municípios, que têm aí um contingente enorme de pessoas que provavelmente demandam aí capacitação e que nós desejamos muito atender, tá? Aqui é um esquema do campus, né? O campus ele tem um projeto que já está sendo finalizado, pessoal, assim, na íntegra. É uma área muito grande, de 35 mil metros quadrados no centro de Itaboraí, uma área construída de mais de 6.600 metros quadrados,
temos 10 salas de aula, 16 laboratórios, 20 salas administrativas. Então, assim, nós temos aí biblioteca, auditório, bloco administrativo, bloco pedagógico, um laboratório de energias renováveis, um laboratório de especiais, uma quadra, né, que será terminada, uma área de vivência, de alimentação para os alunos, ou seja, nós temos um campus enorme aí. Então, aqui são imagens do campus. O campus já está na reta final, né, depois de vários inícios e paradas aí por conta de empresas, né, que acabam, por algum motivo ou outro, desistindo de concluir a obra. Nós temos aí um belíssimo campus. Então, vou passar rápido aqui as fotos para vocês. Então, aqui nós temos uma vista frontal, uma vista lateral aí do campus, tá? Prédio já bem, alguns já bem adiantados em termos de acabamento, né? Isso aqui é o bloco pedagógico, né? A parte interna, aqui os laboratórios que estão aí em fase de finalização e acabamento, um belo auditório, quem sabe, né? Em próximos cursos, nesse eu não acredito, mas em próximos cursos, a gente consiga, inclusive, fazer essas atividades presenciais a partir do nosso auditório lá, né? Seria bem legal. Salas de aula, né, que vão ser climatizadas, né? E aqui a questão de rampas, acesso à biblioteca ao fundo, aqui o espaço interno ainda ali, iluminado já, né, com as instalações prontas, aqui a parte externa, a parte aqui de ligação entre os blocos, ou seja, isso aqui é o prédio das energias, o laboratório das energias renováveis, tá? Então nós temos aqui uns espaços, a quadra que vai ser terminada, a estrutura já está pronta, e nós temos a pretensão, né, para que vocês fiquem cientes, né, de ofertar, a partir de outubro agora, nós já estamos começando com esse curso de hoje, esse é o primeiro curso lá vinculado ao campus, mas queremos ofertar outros cursos de formação inicial e continuada, que são esses cursos de curta duração, mas também o professor Anderson, ele é responsável, nós já temos aprovados no nosso Conselho Superior um curso de pós-graduação lato sensu, está trocado o nome aqui, em energias e sustentabilidade. Ele é totalmente à distância, né, usando a plataforma Moodle, e ele tem uma pretensão de ter como prioridade o atendimento a docentes da rede pública, mas também a profissionais que atuam na área. Então, esse curso aí, o edital dele, com certeza, sai esse ano. O início dele, provavelmente, ano que vem, mas o edital, para poder selecionar os alunos, né, inscrições, ele começa certamente, né, se tudo correr bem, o edital será lançado ainda este ano. Repito, é um curso de EAD, de pós-graduação lato sensu, e, portanto, ele facilita muito, né, para aqueles que não podem presencialmente estar realizando esses cursos, né? E aí, em 2022, nós já temos a pretensão de lançar o curso técnico em eletrotécnica e em química, e também uma especialização técnica em eficiência energética. Então, os primeiros cursos técnicos serão química e eletrotécnica. Em 2023, já pensamos em automação e informática, e se tudo correr bem, se nós tivermos docentes suficientes, se nós tivermos laboratórios, nós pretendemos lançar o bacharelado em engenharia elétrica, com ênfase em energias renováveis no campus, tá? Então, esse é o nosso planejamento aí, que foi, inclusive, hoje aprovado, apresentado no colégio aqui de dirigentes, né, onde fica o reitor, os diretores gerais, e nós estamos, então, com esse planejamento aí para o campus, né? E a gente pretende fazer, pessoal, já está marcado em amarelinho aí, muitos cursos de curta duração como esse que nós estamos fazendo hoje aqui com vocês, iniciando aqui com vocês hoje. E a previsão de inauguração do campus está, né, segundo o planejamento de obras, né, segundo a prorrogação que foi solicitada, para maio de 2022. Existe até uma indicação de uma inauguração prévia para dezembro, mas a obra em si, né, para poder concluir, pelo cronograma lá das obras, o término das obras, pelo menos essa primeira etapa aí, com todos os prédios construídos, para maio de 2022. Bom, alguma questão aqui com relação ao campus? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Só elogio, professor. Muito bonito. Muito legal mesmo. Principalmente Itaboraí, assim, que eu sou de São Gonçalo. Me apresentando, tá? Eu sou o Luan. Muito incrível. Eu tô aqui fascinado, de verdade.
Todos vocês estão de parabéns. Então, Luan, e aí eu quero só registrar, nós estamos gravando aqui, que você, assim como os seus outros colegas que estão fazendo o curso, estão fazendo parte dessa história, com o primeiro curso de extensão que nós estamos oferecendo aqui pelo campus, tá? Então, é importante registrar isso, que é para mim, pessoalmente, que sou um servidor aqui que ajudou a instituir, construir, né, a implantar muitas ações aqui no Instituto, para mim é um marco importante, e você e os seus colegas que estão aqui fazem parte dessa história no primeiro curso sendo ofertado aí, curso de extensão, mesmo que remotamente, pelo campus Itaboraí, tá bom? Então, muito obrigado aí por vocês terem a confiança de estarem inscritos nesse curso, e vamos em frente aí, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mike? Boa noite. Primeiramente, né, gostaria também de agradecer também a todo o corpo do curso e também a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Eu faço curso de engenharia de produção, muitos aqui fazem biologia, engenharia ambiental e outras áreas pertinentes, sendo que eu vejo também que essa área está interligada também com a engenharia de produção, e a gente tem que ter, né, mais um aprofundamento sobre. E eu gostaria de te perguntar duas coisas. Eu entrei um pouquinho depois, o senhor comentou que a gente vai sim fazer visitas presencialmente, só que eu não sei se o senhor já estabeleceu alguma data. E a segunda pergunta é como que a gente funciona ao findar do curso, se há algum projeto como se fosse um TCC, alguma prova, algum trabalho, como que seria basicamente isso? Então, com relação à data dos encontros presenciais, eu vou voltar aos slides aqui. No primeiro dia a gente consegue fazer isso ainda. A gente já estabeleceu que os encontros serão feitos nos dias... em tese, está marcado para os dias 23 do 10, é um sábado, sempre sábado, tá, pessoal? 23 do 10, 13 do 11 e 11 do 12. São 3 sábados, dia inteiro, que a gente tem a intenção em fazer em Cachoeiras e Macacu, na Reserva Ecológica Guapiaçu, mas falta ainda a confirmação e a avaliação do que, de fato, a gente vai poder fazer. Com relação às atividades, eu tenho essa intenção de passar um trabalho final. Não com aquele caráter de TCC, porque eu acho que foge um pouco do nosso objetivo aqui. Mas talvez, estava até pensando aqui agora, Mike, de repente, pedir para que vocês façam um vídeo, né, de uma realidade aí do recurso hídrico da sua região, de algo aí que você tem e que necessite alguma intervenção, necessite de um monitoramento, alguma questão aí que você possa, vamos dizer assim, propor aqui como algo que precisa ser resolvido, né, em termos de recursos hídricos. A gente tem participado de muitos eventos ultimamente, e esses videozinhos curtos, né, tem sido bem interessantes. Então, quem sabe, por exemplo, já aproveitando aí a sua pergunta, a gente possa propor isso como um trabalhinho final para cada um, né? Chegar lá, fazer um videozinho no celular, tal, enviar, e depois a gente faz aqui a apresentação aqui de todos os trabalhos, tá bom? A gente passa as orientações no momento certo. Mas não naquela coisa do TCC convencional, escrito, porque eu acho que vai fazer uma exigência que fica um pouco além do necessário aqui para um curso com essa proposta, tá bom? Perfeito, obrigado, professor. E depois a gente combina, tá, Lili? Eu vi aqui que você é mais igual ao que todos farão de vídeo. Não entendi muito bem o que você quis dizer, mas eu quero dizer o seguinte, depois a gente combina. Calma, pessoal. Hoje é o primeiro dia, a gente vai combinar tudo direitinho e vai ouvir aí, de fato, aí as condições. De repente, quem quiser fazer sozinho, faz sozinho. Quem quiser fazer, tem aí mais uma pessoa próxima aí e, de repente, fazer em conjunto. A gente também abre essa possibilidade, porque somos muitos aqui, ou fazendo um grupo maior. Depois a gente combina, tá? Bom, eu queria, antes de iniciar aqui o conteúdo, o Valdeir, que é o nosso... responde pela nossa diretoria, né, nosso diretor administrativo, ele levantou a mão dele aqui, aí faltou ele se apresentar. Se você puder fazer isso, Valdeir, te agradeço. Falar um pouquinho aí do seu papel e da sua disponibilidade, por favor. Pessoal, primeiramente aí, boa noite a todos, tá? Um prazer, como o Vicente já colocou e apresentou, um prazer inenarrável poder contar com vocês aqui, a opção que vocês fizeram de vir participar de um curso, uma instituição
de qualidade, né, que oferece aí uma formação gratuita e de qualidade para todos. Essa é muito importante dentro dos princípios do nosso próprio estatuto como instituição, tá bom? Fizeram uma ótima escolha e um ótimo curso também. Com certeza, o Vicente e toda a equipe que vão estar com vocês aí já cuidaram com muito carinho nessa preparação e como o Vicente já colocou, tá? Vocês já fazem um marco na história do nosso campus. Por quê? Porque é a primeira turma, são os primeiros alunos que o campus possui agora. Então, de forma ou de outra, vocês podem falar aí agora do futuro, daqui a alguns anos, quando passarem em frente ao campus, olha, eu fui um dos primeiros alunos a fazer parte dessa equipe aqui dentro do campus Itaboraí, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Valdeir, como o Vicente colocou, eu sou o diretor, o coordenador de administração do campus. Não pude estar com vocês no começo do encontro de hoje, exatamente porque acabei de sair agora de uma reunião focada exatamente tendo foco a aquisição dos equipamentos para o laboratório de química, né? Então, estamos agora finalizando um processo de compras, quem sabe, né, talvez não nesse período agora, mas daqui a algum tempo, né, no próximo semestre, talvez, vocês possam até verificar lá e visitar e ver o laboratório já montado, com todo o equipamento lá apresentado e colocado ali, tá bom? O Vicente apresentou aí o campus, com certeza, e ele deve ter comentado sobre a grande especificidade que nós temos. O campus ele vai trabalhar com princípios voltados para energia, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo. Ele já nasce com isso no seu cerne também. Tá? Então, esse curso vem de encontro a essa temática da sustentabilidade que vai perpassar todas as áreas do campus, a parte administrativa, a parte acadêmica, a parte de relações com os terceirizados, com os servidores. Então, esse tema é um tema muito forte para o nosso campus. E, com certeza, vocês aí já começam a ter esse sabor a receber essas informações, né? E estão bem acompanhados aí por toda essa equipe que realmente tiveram muito trabalho para preparar um curso especial para que vocês possam se sentir acolhidos aí e ter uma ótima formação também. Um bom curso a todos aí e caso precise de alguma coisa, pode contar comigo, com toda a equipe também faz parte do campus aí. Um abraço aí, boa noite a todos. Obrigado, Valdeir. Vamos então iniciar, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, iniciando já o conteúdo, um pouquinho do contexto mundial, do contexto nacional, a questão dos recursos hídricos, né? Vou trazer aqui algumas informações bastante recentes para vocês, e a gente vai iniciar, mas a gente não vai tratar ainda no detalhe a questão do ciclo hidrológico, né? Isso aí vai ficar para o próximo encontro. Então, a gente vai usar esse material aqui, que é o primeiro, acho que é o primeiro material que eu indico lá para vocês como consulta, que é uma publicação da ONU, né? Chamado Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 2021, o valor da água, fatos e dados. Eu vou apresentar aqui apenas alguns dados que estão contidos nesse relatório, né? E vocês, evidentemente, poderão baixar o documento na íntegra e poder estudar um pouco mais, olhar um pouco mais e né, estar aí cientes, né, atualizados com relação a informações sobre recursos hídricos ao redor do mundo. Então, esse relatório ele vem sempre trazendo algumas previsões, alguns dados, alguns números, né? Então, com relação à disponibilidade de água, né? Então, tem um item lá, disponibilidade de água. Então, uma coisa que talvez vocês conheçam bem, né? Até por conta da questão da região metropolitana do Rio de Janeiro. O pessoal de Maricá pode ter esse sentimento aí, que é o estresse hídrico, né? Esse estresse hídrico afeta diversas partes do mundo. Hoje, as estimativas que nós tenhamos mais de 2 bilhões de pessoas, né? Até hoje tem cerca de 8 bilhões, então mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em países em situação de estresse hídrico, tá? São dados das Nações Unidas de 2018. Estima-se que 4 bilhões de pessoas vivem em áreas que sofrem grave escassez física de água por pelo menos um mês ao ano, né? E aí, Sérgio, vamos parar para pensar, será que nos períodos mais quentes, nos períodos aí que a demanda de água é maior, a gente, em alguns municípios da região, né, da região metropolitana, não passam por falta de água? Então, é isso aí que esse item está querendo dizer, tá? Então, isso não é só uma situação que pode ocorrer aqui no Estado, mas também em outras partes do mundo. Cerca de 1,6 bilhão de pessoas enfrentam a chamada escassez econômica da água. O que é isso? São pessoas, né, populações que passam
escassez de água, mas por falta de infraestrutura para poder fazer, por exemplo, o transporte, a tubulação, a infraestrutura para fornecer água. E aí, né, dá conta ali daquele problema de escassez. Então, essa publicação chama de escassez econômica de água, ou seja, falta de recursos para fazer a infraestrutura necessária e fornecer água. Tá? 30% dos maiores sistemas de água subterrânea estão se esgotando. Então, nós temos também a exaustão, o princípio de exaustão da água subterrânea no mundo. Tá? E a captação de água para irrigação é considerado o principal fator de esgotamento de águas subterrâneas em todo o mundo. Então, vejam bem, aqui merece uma atenção, porque é uma crítica que normalmente se faz. A irrigação consome água demais. A agricultura consome água demais. Consome mesmo. E não tem como ser diferente, porque para produzir alimentos, você necessita de água, né? Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em manejo de irrigação aqui na UENF, né? Meu mestrado foi feito na UENF, e eu trabalhei com agricultura irrigada. E aí, ao fazer esse curso, a gente, né, pela questão do curso, a gente teve que estudar fisiologia vegetal. Sem água, não tem como crescer a produção, produzir arroz, feijão, produzir alimentos, frutas. Né? A grande questão é que o uso da água para irrigação, para a agricultura é grande, sim, mas o que se precisa melhorar é a eficiência de uso de água, reduzir os desperdícios, tá? E isso eu tive oportunidade de constatar, por exemplo, no meu mestrado, onde identificamos aqui, na época, né, que eu fiz aqui na região do Norte Fluminense, em Campos, nós tivemos uma eficiência de irrigação de 22% em um sistema de irrigação por suco, ou seja, 78% da água era perdida em várias etapas do processo. Então, e no mundo isso acontece também, não é só um caso aqui, né, na época. Você também tem sistemas de irrigação mais eficientes, menos eficientes, e também tem perdas de água altas e baixas. Né? Então, o uso repetindo, então, para fechar, a irrigação, a agricultura demanda muita água. O que nós precisamos, e não tem como mudar isso, mas o que nós podemos fazer é melhorar a eficiência desse uso de água por esses sistemas de irrigação. Em termos de demanda e uso de água, o uso global de água aumentou 6 vezes, vejam bem, nos últimos 100 anos, desde a década de 1980. Né? Há uma taxa aí de 1% ao ano. E por que isso aconteceu? Aconteceu esse aumento enorme por demanda de água em função do crescimento populacional, do desenvolvimento econômico. Né? Quando a gente fala em nós queremos desenvolvimento econômico, nós queremos mais emprego, beleza. Mas a correlação é direta com a necessidade de demanda de água. Ou seja, para se implantar uma indústria, para se implantar um novo investimento, um novo empreendimento, o consumo de água é inevitável. Há necessidade de mais consumo de água. Né? E também uma outra coisa que é bastante preocupante, que são os chamados padrões de consumo. Né? Então, o nosso padrão de consumo, né, até por conta do sistema consumista que nós vivemos, é de consumir cada vez mais. E como a gente consome mais roupa, mais carro, mais combustível, mais transporte, viajamos mais, etc., a gente também, diretamente ou indiretamente, consome mais água. Tá? Então, não há como, os padrões de consumo aumentam cada vez mais, e assim a gente vai exaurindo nossos recursos naturais, e entre eles a própria água. Atualmente, a agricultura, como já foi dito, responde por 69% das retiradas de água no âmbito mundial. Né? É, de fato, o maior usuário de água, usado principalmente para irrigação, mas também a água na agricultura, né? Ela é usada para dessedentação ou alimentação para fornecer água para os rebanhos bovinos e também para os cultivos, né, dos organismos aí aquáticos, né, que também nós chamamos de aquicultura, que é peixe, mas também tem outros seres aí que são cultivados com o uso da água. Tá? Então, de fato, também é um uso importante, então, a agricultura,
respondendo aí, em média, por 69% das retiradas de água no âmbito mundial. Essa proporção aí para a agricultura, em alguns países em desenvolvimento, pode chegar a 95%. Tá? São dados da FAO, que é um organismo das Nações Unidas, aí, voltada para a agricultura e alimentação, e é assim, muito importante esse dado. A indústria, falando aí no usuário indústria, né, que inclui aí o uso e a geração de energia, ele é responsável aí por 19% do uso. Né? Então, vejam, agricultura 69%, e indústria 19%. Né? E o restante, né, o uso residencial, por exemplo, né, e os outros usos, responde aí apenas por 12%. Tá? Em termos aí de um cenário, né, que é feito aí, que é previsto, de uso de água, num cenário sem alterações no tipo de consumo que nós temos hoje, o mundo vai precisar de cerca de 60% mais de alimentos até 2050. Por que vai precisar de mais alimentos? Por conta do crescimento populacional. E a produção irrigada de alimentos vai aumentar mais de 50% ao longo do mesmo período. E isso tem uma lógica, né? Porque, vejam bem, se eu falo de uma agricultura, daqui a pouco eu vou falar de uma agricultura de sequeiro, né, onde você não usa irrigação, essa agricultura acaba exigindo a ampliação de novas áreas. Quando você trabalha com irrigação, e eu tive a oportunidade, como eu disse, em fazer o mestrado nessa área, você está falando em produzir mais na mesma área, ou seja, aumentar a chamada produtividade. Então, daí que a necessidade, talvez, tem que se fazer uma avaliação, por exemplo, no comitê de bacia, que muitas vezes é melhor você ter o uso da água para irrigação e aumentar a produtividade por área, em decorrência de usar uma agricultura sem irrigação, que acaba expandindo, a necessidade de expandir áreas, e aí avançar, por exemplo, em recursos naturais, em vegetações nativas, etc. Tá? Então, é uma coisa para vocês pensarem. E existe um grupo de recursos da água 2030, né, da ONU, que concluiu que o mundo provavelmente vai enfrentar um déficit hídrico global em 2030 de até 40%. Tá? Então, é um cenário bastante preocupante, mas é um cenário que a gente tem, inclusive, acompanhado no nosso dia a dia, aí, com várias questões sobre quantidade, mas também sobre qualidade de água. Em termos de qualidade de água, o relatório traz algumas informações, como eu fiz nos demais itens, eu fiz alguns recortes aqui para vocês. Então, por exemplo, sobre o indicador 6.3.1 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em relação aí à proporção de águas residuais tratadas de forma segura, 59% do fluxo das águas residuais domésticas são coletadas e tratadas de forma segura. Tá? Mas isso é em apenas 79 países no mundo, pessoal, que tem uma renda alta e média. Então, na verdade, estima-se que apenas 8% das águas, né, dos efluentes de indústrias e residenciais em países de baixa renda passam por algum tipo de tratamento. E o que quer dizer esse dado para nós? Quer dizer que nossos recursos hídricos naturais, os recursos hídricos estão sendo comprometidos, né? Nossos recursos naturais, e são nossos recursos hídricos, estão sendo comprometidos em sua qualidade ao redor do mundo pela falta desse tratamento desse efluente, né? Então, assim, um dado bastante preocupante. No âmbito global, cerca de 80% de todos os resíduos industriais, né, águas residuais industriais e residenciais, são lançadas ao meio ambiente sem qualquer tratamento prévio, com efeitos prejudiciais para a saúde humana, porque essa água, muitas vezes, ela contamina aquele recurso hídrico, contamina ali os seres que ali estão, a fauna, a flora, e também tem a questão do tratamento de água a partir desses recursos, e que, por sua vez, pode sim, mesmo que após o tratamento, né, ainda persistir alguns contaminantes, como os compostos orgânicos emergentes, que podem comprometer a qualidade dessas águas. Tá? Continuando, cerca de 380 bilhões de metros cúbicos de água podem ser recuperados por uma técnica que ainda hoje é muito incipiente, é muito inicial, que é o reuso de água, que é reutilizar a água do esgoto, por exemplo, para determinados usos, né? E que podem evitar do uso de uma água com melhor qualidade,
por exemplo, para limpeza, para irrigação e para outras práticas assim. Tá? E aí você pode fazer, né, de uma forma intensiva, né, promover o reuso de água em várias situações e aliviar, vamos dizer assim, os recursos hídricos que nós temos em nossas regiões. Tá? Em termos de eventos extremos, entre 2009 e 2019, importante esse dado aqui, chama muita atenção, né, para mim impacta bastante, nós tivemos aí quase 55 mil mortes em função de inundações que afetaram, de uma forma ou de outra, né, desocupando 103 milhões de pessoas e causaram prejuízos estimados na ordem aí de 76,8 bilhões de dólares, né, em termos de perdas econômicas, né? Porque quando acontece uma inundação, você tem ali um prejuízo nas ruas, você tem um prejuízo nos imóveis particulares, você tem as obras ali que são necessárias fazer de recuperação, né? Aqui na região norte fluminense, já tivemos vários eventos de inundações que causaram aqui prejuízos tremendos, tá? Temos várias ocorrências aqui, né, por conta do Rio Paraíba do Sul, em períodos de inundação. Mas também, quando enfrentamos períodos de seca, como agora, nós também acabam afetando, né? Aí o relatório traz que mais de 100 milhões de pessoas, né, foram atingidas por secas ao redor do mundo, que mataram mais de 2 mil pessoas e causaram prejuízos aí na ordem de 10 bilhões de dólares em perdas econômicas, tá? Então, isso está lá no relatório, depois vocês podem pesquisar, a fonte está aí para que vocês possam se aprofundar, caso desejem, tá? E aí vocês podem se informar melhor sobre esses dados, tá? A ocorrência de inundações de chuvas extremas aumentou, né? Então, isso aí já são previsões aí em função das mudanças climáticas que são apontadas nos relatórios, tá? Então, inundações de chuvas extremas aumentaram aí mais de 50% na última década, com uma taxa 4 vezes maior do que em 1980. E espera-se ainda que as mudanças climáticas aumentem ainda mais a frequência, mas também a severidade das enchentes e também das secas. Ou seja, esses números aí de mortes e de pessoas afetadas por inundações e por secas, eles podem se agravar ao longo do tempo e causar aí prejuízos, né, para um grande contingente de pessoas ao redor do mundo, né? Em termos de alimentos e agricultura, nós temos aí alguns dados interessantes, importantes, né? Lá tem outras informações, eu só trouxe algumas. Embora a produção global de alimentos tenha acompanhado o crescimento populacional, em 2019, cerca de 750 milhões de pessoas foram expostas a níveis graves de insegurança alimentar. Eu creio que vocês devem ter visto, minha esposa me mostrou aqui em casa, uma reportagem que saiu outro dia, né, na televisão, de pessoas que estão atrás de ossadas que são recolhidas para aproveitar aquilo que sobra de carne para se alimentarem, né? Então, pessoas estão fazendo isso, pessoal, e tem muita gente passando fome. Então, essa questão da pandemia, ela agravou esse quadro, né, de insegurança alimentar, de pessoas que passam por dificuldades em se alimentar, né? Se vocês olharem mais embaixo aqui, hoje, né, ainda existem aí cerca de 2,1 bilhões de pessoas em situação de pobreza, né, das quais 767 milhões vivem em situação de pobreza extrema, né? E essas pessoas, a maioria, 80%, vivem em áreas rurais, tá? Em agricultura de subsistência. É lógico que aqui o peso maior está na África, está em países que não dispõem de estrutura, né? São bastante sacrificados do ponto de vista de infraestrutura e de investimentos, né? E aí aquela questão da agricultura de sequeiro irrigado está aqui colocado também. A agricultura de sequeiro no mundo responde por 80% das terras agrícolas do mundo e 60% da produção. E a agricultura irrigada, que abrange cerca de 20% das terras cultivadas,
responde por 40% da produção. Vejam que a relação 2-por-1 aí para a agricultura irrigada, porque a produtividade ela é maior comparado com a agricultura de sequeiro. Em termos de energia, indústria e comércio, né, a Agência Internacional de Energia estima que em 2014, né, então, dado de 2014, a energia primária e a produção de energia foi responsável por 10% da captação total de água, sendo que desses 10%, 3% acabou sendo consumido. Tá? A demanda global por água projetada entre 2000 e 2050 mostra que nós teremos um aumento de 400% de demanda de água para a manufatura e 140% a mais de geração térmica. Né? E um outro estudo prevê que quase a duplicação de captação de água industrial até 2030 e que vai atingir um percentual aí de 22% em todo o mundo. E eu coloquei aí a nossa matriz elétrica brasileira, né? Eu acho que é o momento que a gente está acompanhando, onde o aumento aí da nossa energia elétrica, das nossas contas de energia, porque a nossa matriz elétrica brasileira, né, esse é um dado que eu tirei hoje aí, do site aí da EPE, que é o órgão do governo que trata desse monitoramento, desses estudos, 65,2% da nossa matriz ela está baseada na geração hidráulica, ou seja, depende de água. E aí, o momento que nós estamos passando hoje é de seca, e em função disso, as nossas tarifas, né, de energia elétrica aumentam, estão aumentando fantasticamente. Esse mês, inclusive, aumentou bastante. Né? Então, é uma questão que, inclusive, a gente precisa pensar em termos de planejamento no país. Bom, em termos de armazenamento de água, a capacidade de armazenar água, ela está sendo reduzida em função do assoreamento. Médias anuais de perda no volume de água equivale aí a cerca de 1% da capacidade total de armazenar água em reservatórios, e os custos estimados para restaurar essas perdas aí pela essa redução de armazenamento estão estimados na ordem aí de 13 bilhões de dólares por ano. Então, um custo muito alto, né? Isso nós estamos falando, pessoal, de reservatórios de água para abastecimento, para atendimento às demandas dos usuários e que acabam, portanto, tendo aí a sua redução, principalmente em função do assoreamento, e acabam não conseguindo acompanhar o crescimento da população. Tá? Uma avaliação da importância da capacidade de armazenamento para aumentar a segurança hídrica em 400 maiores bacias hidrográficas no mundo identificou que há risco de escassez em algumas partes do mundo. Então, estão sendo previstos aí problemas de escassez de água na África, na Austrália, no norte da China, na Espanha, nos Estados Unidos também, na região oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, né? Você tem problemas seríssimos ali de conflitos de uso de água, né? A população crescendo fortemente e a falta de água para atender a todos, tá? E na Índia também. Então, esses são alguns apontamentos desse relatório. Então, ocorrem quedas generalizadas do armazenamento total de água e da disponibilidade de água doce associada, atribuídas principalmente à extração intensiva de água subterrânea e à perda crescente de água da superfície causada pela temperatura. Bom, aí eu queria saber se há alguma dúvida dessa parte que eu concluí sobre esse cenário aí mundial. Se não houver, eu vou tratar agora de uma produção bastante atual aí, de agosto de 2021, chamada A Dinâmica da Superfície de Água no Território Brasileiro, que foi produzida por Mapa Biomas, trazer alguns recortes aqui para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos continuar. Então, essa publicação Mapa Biomas está aqui um endereço muito interessante. Tem várias publicações ali sobre recursos hídricos. E o que eu quero trazer para vocês é justamente um dado que chama atenção, né? Está muito vinculado a isso aqui, sobre armazenamento de água, que foi falado aqui há pouco, que é a dinâmica da superfície de água ocorrida no período de 1985 a 2020. Tá? Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Mapa Biomas, usando
técnicas de sensoriamento remoto, de imagens de sensoriamento remoto deste período, né, entre 85 e 2020, e aí foi possível estudar, fazer o mapeamento da superfície de água baseado no conjunto de bandas aí de satélites, né, nos satélites Landsat 578, eles foram usados, né, para se fazer estimativa de vegetação não fotossinteticamente, solo, de água, de nuvem. Então, a partir dessa técnica, né, que é chamada de sensoriamento remoto, foi possível fazer, né, uma classificação de imagem, uma série de informações, e estimar a área superficial, né, dos recursos hídricos no Brasil, né? Então, agora a gente vai começar a mostrar alguns resultados. Alguém está com o áudio aberto aí, quer falar alguma coisa? Ô, Vicente, aqui o Evandro, sou Evandro. Trabalho na Prefeitura de Itaboraí, sou da Fazenda e Tecnologia, técnico em geoprocessamento lá. Conforme você falou sobre essa questão dos dados, eu tenho assim, muito interesse em ter uma fonte de dados com esses dados por município, né? Saber a realidade da nossa cidade na questão das águas, captação, abastecimento, tratamento, índices pluviométricos, né? Para que a gente possa tratar nas políticas municipais a respeito de água. Então, ter essa fonte de dados vai ser de vital importância para o nosso planejamento no município. Então, seria interessante, no decorrer do curso, ter acesso aí a essa fonte de dados por município. Evandro, beleza, acho ótima a sua colocação, a gente vai procurar fazer isso aqui mesmo. Quem sabe um dos trabalhos seja você apresentar essas fontes no final aqui. Eu acho que vai ser possível, tá? A gente vai trazer aqui as informações, vai levantar alguns dados para vocês, vai mostrar o caminho das pedras, né? E vocês vão poder, sim, elaborar uma série de relatórios, documentos, levantar dados aqui, tá? Essa é a nossa intenção, e eu conto muito com a dedicação, né, o esforço de vocês para que a gente alcance esse objetivo. Então, obrigado aí, tá, Evandro? Bom, avançando um pouco mais, então, o que mostra esse relatório, né? Repito, aqui não é um relatório todo, ele é um pouco extenso, a gente fez alguns recortes, tá? Então, uma introdução que em 30 anos foram perdidos, nesses 30 anos, de 85 a 2020, pessoal, foram perdidos 3,1 milhões de hectares de superfície de água no país, tá? Uma redução de 15,7%. Então, assim, nós temos aqui, né, um período aqui onde havia uma cobertura, uma superfície de água maior, lá entre a faixa ali de 1991, chegando até 2000, mas depois, em função de todas essas mudanças que nós estamos acompanhando, os registros mostram que está havendo uma perda de área de superfície de água, tá? Uma perda de superfície de água no país, tá? Vamos trazer os dados aqui para vocês. Esses 30 anos, então, como eu disse, foram perdidas 3,1 milhões de hectares de superfície de água, uma redução da ordem de 15,7%, e aonde que foram registradas as maiores perdas, né? Na região do Pantanal, vocês podem perceber pelo mapa, né, essa série histórica mensal, então aponta essa tendência à redução de superfície de água no Brasil. Pantanal foi uma região que houve uma perda maior. Também nós tivemos perdas na Amazônia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer bem, né, algumas localidades na Amazônia, e a água a Amazônia é uma região de água, né, de rios, de lagoas, uma região belíssima, pessoal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Eu já andei alguns locais lá bastante interessantes lá na Amazônia, recomendo, né? Muitas pessoas, eu sempre gosto de comentar isso, querem conhecer outros países no mundo, mas esquecem de conhecer seu próprio país. E a Amazônia é um lugar fantástico, fantástico. Recomendo. Também tivemos perdas ali no Cerrado, na região do Tocantins, no Nordeste, né? Naturalmente, por ser até uma região semiárida. E aí nós temos aqui alguns recortes para vocês, né? Desses biomas e de valores que foram identificados nesses estudos, né? Chama a atenção que o Pantanal teve a maior perda aí, em torno de 68% de superfície de água,
tá? Então, assim, foi a maior perda. Também tivemos na Amazônia, também tivemos no Cerrado, Caatinga, mas no Pantanal, em termos percentuais, ele foi bastante grande. Agora, na Amazônia, como tem muita água, 10,4% é uma área imensa, é uma perda imensa de superfície de água. Em termos de regiões hidrográficas, né, quando a gente olha os dados de regiões hidrográficas, nós estamos aqui na região do Atlântico Sudeste, e nós tivemos uma perda aqui também muito grande, 15%, né? Outras regiões ali, nós tivemos a Atlântico Leste ali, menos 26%, né? Nós tivemos ali a região do Paraguai, menos 65%, que coincidentemente faz parte daquela região ali do Pantanal, tá? Então, por isso que o percentual é grande. Então, o Rio Paraguai, né? Que a gente conhece lá em Cáceres, por exemplo, é um rio que houve uma perda de superfície enorme, tá? Aqui, em termos de municípios, 70% dos municípios do Brasil tiveram alguma redução, né? 70% dos 5.500 municípios, né, do Brasil tiveram perda de uma redução de superfície nas últimas 3 décadas, sendo que Cáceres, né, que é um município bastante interessante, tem lá o Rio Paraguai, campeonatos de pesca que existiam lá, nem sei se existe mais, da última vez que eu fui lá já não tinha mais. Você teve a maior, município, um dos 3 municípios onde houve a maior perda de superfície de água, tá? Então, a questão da região lá do Pantanal, as perdas são bastante grandes. Dos recursos hídricos do Brasil, hoje, 78% são rios e lagos naturais, 22% são reservatórios e represas artificiais. Isso é só para a gente ter um cenário de como se distribuem os corpos hídricos no Brasil. E, por fim, né, eu queria mostrar para vocês, para introduzir para a próxima semana, um vídeo, né, que alguns de vocês devem conhecer, tá? Que é um vídeo sobre o ciclo hidrológico, né? Fazer aí, apenas passar o vídeo hoje aqui, fazer alguns comentários, mas no nosso próximo encontro, a nossa intenção é que a gente possa detalhar esse ciclo hidrológico, né? Eu vou dar uma paradinha aqui. Ele é uma animação da NASA, muito legal, né? Algumas pessoas que já viram, eu já coloquei no Drive para vocês, tá? Então, é uma animação onde nós começamos a mostrar para vocês o que é o ciclo hidrológico. Lógico que aqui é uma forma didática, tá, pessoal? Ele não acontece exatamente assim. Ele tem variações, ele tem mudanças, né? Tem os chamados circuitos, os curtos-circuitos, né? Os circuitos mais diferentes ali dentro desse ciclo hidrológico, você tem variações, tá? Mas aqui nos dá uma ideia do que acontece quando nós nos referimos ao ciclo hidrológico, tá? Repito, esse material já está disponível para vocês podem baixar, vocês podem usar à vontade no trabalho de vocês, nas aulas, nos estudos, esse vídeo e todo o material que lá nós colocamos, tá? Então, vamos lá. Então, vejam aqui o nascer do Sol, aí você tem a ação, né, do Sol, que é a fonte de energia que vai promover a evaporação não só da superfície de água líquida, mas também do solo e da vegetação, seja por evaporação ou evapotranspiração. Aí nós temos a formação das nuvens, né? Observe que as nuvens as nuvens são gotículas d'água em suspensão, que por condições especiais, núcleos de condensação acabam se unindo e promovendo a chamada precipitação, que pode ser chuva ou pode ser neve, né? Aqui está tudo junto, né? Está tendo chuva, está tendo neve, e aí você começa a ter o chamado escoamento subterrâneo, né? Vocês podem ver aí o fluxo de água subterrâneo. Então, a chuva ela vai se intensificando, né? Aliás, começou a chover aqui na nossa região, né? Na região sudeste. Também acontece o processo de infiltração no primeiro momento, mas com a acumulação de água na superfície pode ocorrer, e ocorre normalmente, o chamado escoamento superficial, que aqui está escrito surface runoff, né?
que é o escoamento superficial. Esse escoamento ele ocorre na superfície do solo, mas também nos cursos d'água. Você tem um armazenamento de água doce, seja na forma de neve ou gelo, seja também armazenado no próprio solo. Então, esse processo ele se intensifica, né, ao longo do dia, né? Aí vamos imaginar uma chuva que aconteça ao longo do dia todo, então, continuando formando nuvens, sendo transportada aí por ação dos ventos de uma região, normalmente a principal fonte é o oceano, trazendo aí para o continente, alimentando, como vocês podem perceber, o lençol subterrâneo, né? Todo o lençol freático, o lençol subterrâneo, mas também promovendo o escoamento, né, nos rios, como aí também está sendo demonstrado. Esse processo vai continuando, vejam que agora nós já entramos na noite, né? E aí começa aí as chamadas descargas elétricas, né? Que são descargas que acontecem dentro das nuvens, de uma parte da nuvem para outra, ou até da nuvem para a terra, e até da terra para a nuvem. Então, você tem as descargas elétricas aí, né, que são consequência aí desse processo aí, da polarização que pode acontecer, né? E aí o processo de precipitação, ele vai, no caso aqui da nossa simulação, terminando, né? Vai se desfazendo, vai voltando aí a questão das estrelas, da formação, e é uma simulação para a gente entender o início do ciclo, né? No oceano, no solo, por evaporação, por evapotranspiração, ele forma as nuvens, e aí retomando, né, portanto, ao oceano, né, a partir dos cursos d'água que nós temos. Então, essa aí, rapidamente, foi uma apresentação aqui, uma animação feita aí pela NASA, que eu disponibilizei aqui para vocês, está lá no Drive, e que na semana que vem, a nossa intenção, portanto, é retomar aqui com esse conteúdo e a gente detalhar, né, os componentes do ciclo hidrológico. Pessoal, a nossa proposta para hoje é essa. Eu estou me colocando aqui à disposição para alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão aí que vocês queiram colocar. Nós temos ainda aí mais 20 minutinhos. Alguém que gostaria de fazer alguma colocação, estou abrindo um espaço aqui para vocês. O Ângelo levantou a mão, pode falar, Ângelo. Bem, boa noite, professor, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser bem importante a gente, revendo, né, mais uma vez esse ciclo natural, a gente discutir o quanto que a gente... Quer dizer, aquele ali é o ciclo natural, ciclo da água natural, né, aquele que, vamos dizer assim, sem interferência nenhuma de nós, seres humanos. Agora, como é que a gente está interferindo nisso, né? Acho que esse é um grande aspecto que a gente talvez tenha que debater aqui para entendermos esse trabalho, né? Essa questão da água aí, né? O desafiante que está sendo nesse século garantir segurança hídrica, né? E depois eu não sei onde que está, eu não sei se recebi, onde que está o drive aí que você falou para mim poder ter acesso ao material. Eu não sei se pode colocar aqui de novo. Você já entrou no WhatsApp? Acabei de entrar agora mesmo, porque eu não tinha conseguido. Eu também mandei, eu compartilhei a partir do seu e-mail, tá? Se por acaso você não entrou lá, se você não tem acesso ao Drive, eu vou colocar o link lá no WhatsApp para que vocês acionem. Se você tiver dificuldade de acesso, porque eu limitei aos cursistas, você vai me mandar seu e-mail para eu cadastrar lá no Drive para que você tenha acesso, tá bom? Certo, Ângelo? Certo, ok. Mas é só para saber, então, eu estou inscrito no curso ou não? Porque eu fiquei na dúvida agora do jeito que você falou. Eu estou inscrito também no... Você se inscreveu? Sim, me inscrevi. Então você está no curso. Ah, tá bom. Tamo junto. Pode ter sido que o seu e-mail não estivesse certo, tá? Você bota o seu e-mail no chat aqui, que eu vou dar uma conferida aqui se o seu e-mail está lá. Agora, por exemplo, o link aqui para
para a aula de hoje chegou no meu e-mail. Então, o Drive também já está compartilhado. Deve ter um e-mail lá te avisando que você tem um Drive compartilhado. No seu nome também, né? Está no nome de todo mundo. Compartilhei para todo mundo. Eu vou colocar... Eu digo no seu e-mail, a origem, né, da mensagem. Isso, positivo. Positivo. Okay. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, o grupo está fechado no WhatsApp. Mas você tem o meu contato. Você vai me manda um zap separar. É só para mim. Tá? Tá bom? Vicente, é só para falar para o pessoal aqui, apresentar, né? O nosso amigo aqui, o querido Ângelo, ele é do OGA, né? Do Observatório de Governança das Águas. E legal. Muito legal. Bacana. E a gente está passando por um processo, né? No Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, a gente está se adequando a esse processo de governança na gestão das águas. Então, com o apoio do OGA, né, do Ângelo e companhia, a gente está com essas diretrizes para fazer aí pela frente, muito importante, né? Essa governança, que é um processo participativo, né, colaborativo de todos, então, e para produzir indicadores importantes, né, na gestão das águas. Então, é muito bacana, agradeço aí o Ângelo. Excelente, Ângelo. Obrigado por estar participando e quando você tiver alguma novidade, alguma questão, traga para a gente aqui, tá? Compartilha aqui com a gente, vamos debater aqui, vamos discutir, quem sabe a gente tem alguma experiência, né, que a gente possa compartilhar com vocês. Eu faço parte aqui do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, tá? E a gente talvez possa ajudar em alguma coisa. A gente tem apresentado, né, eu estou como secretário executivo do Observatório e a gente tem apresentado esse protocolo de monitoramento da governança, que tem indicadores de governança para monitorar a governança. A governança. E monitorar a governança é monitorar a governança da instância, ou seja, dos CBHs, dos órgãos gestores. Nós temos até hoje, aí somado pelo Baía de Guanabara, nós temos 11 comitês de bacias que aderiram ao protocolo de monitoramento. Então, seja aqui para apresentar esse trabalho, se vocês quiserem discutir, a gente poder falar sobre governança e, ao mesmo tempo, falar do observatório, do protocolo, a gente está à disposição. Tenho, inclusive, dado aulas para o Prof. Água, né, e até num curso do IF, lá do Ceará, do professor Enildo, eu também dei aula de governança no Instituto Federal lá do Ceará. Ele acabou de dar um curso também promovido pelo Instituto Federal. Vocês estão de parabéns por essa disseminação, né, e de pensar, de trabalhar, de discutir o tema da água. Ângelo, vamos combinar o seguinte, vamos agendar um espaço aqui nesse nosso encontro síncrono para você apresentar. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, tá? Se tivermos outras organizações aqui que desejem fazer o mesmo, é só a gente combinar. Tipo assim, eu uso uma parte do tempo e outra parte eu abro espaço para que vocês possam apresentar, tá bom? Nós vamos combinar, eu já registrei aqui, depois eu combino com você, diretamente lá no Zap, com a Elane, e a gente vai agendar uma dessas terça-feiras para vocês apresentarem aqui. Eu quero muito que vocês se sintam parte desse processo. Tá bom assim? Professor Friedrich, da UERJ também, um cara importante aqui, né? Ele é professor do Prof. Hidro, lá da UERJ, né? É um dos principais professores lá, não sei nem se, eu acho que ele é coordenador, inclusive, né? Lá do Prof. Hidro, então, muito importante ter o Friedrich. Água, né? Prof. Água, exatamente. Sim. E, Vicente, a gente podia fazer uma foto final para marcar aí o início? Bem legal. Eu não queria acabar, né? Porque eu ainda tenho um tempinho, mas... Vamos abrir a câmera, pessoal. Vamos abrir a câmera aqui todos. Boa, obrigado, Elane. Importante, vamos abrir aqui, né? Para tirar uma foto aqui histórica aqui, tá bem bonito aqui, hein? Aqueles que puderem, né? Lógico, quiserem. Né? Eu só não consigo, deixa eu ver se eu consigo. O Evandro está arrumando o cabelo ali, ó. Falei errado o nome do curso, é Prof. Água, eu falei Prof. Hidro. Desculpe. Nossa, ficou bem bacana, hein?
Muito bacana. Pessoal, olha, muito bacana, viu? Muito obrigado aí para todos aqui. Eu consegui pegar aqui boa parte, mas já ficaram 19 de fora. Não sei aí vocês, mas aqui eu tenho uma limitação, né? De registro aqui. Mesmo não saiu na foto, né? Na minha aqui eu saí. Esse troço é meio louco, né? Mas o importante é vocês aqui que é a razão do nosso sucesso, tá? Pessoal, olha, muito feliz de estar iniciando esse primeiro curso. Eu queria, então, se ninguém mais gostaria de falar, encerrar o dia de hoje, agradecer a presença de todos e vamos aos próximos encontros. Eu creio que até quinta-feira eu vou mandar para vocês o linkzinho. Então, acompanhe lá no WhatsApp, né, porque a gente sempre vai colocar uma atividadezinha lá. Não fiquem assustados, não. Né? Vou pegar leve, pode ficar tranquilo que eu vou pegar leve. Professor, só uma informação aí que talvez Fala, seja interessante. Não sei se dá tempo ainda, né? Mas essa semana agora exatamente está acontecendo o Encontro Nacional de Comitês de Bacias e ele está sendo online, né? O ENCOB. E não sei se dá tempo de fazer inscrição, mas creio que sim. Eu acho que sim, não tá tendo limitação lá, não. Eu estou inscrito lá, eu só consegui assistir segunda-feira. Mas então vocês podem entrar. Quem quiser, eu vou botar Isso. E depois coloca o linkzinho lá no grupo. Botei aqui no chat, depois eu posso pôr no WhatsApp. Depois o Fred podia colocar do ECOB também, que vai ter um encontro estadual aí de comitê do Rio de Janeiro. Excelente. Boa noite, Vicente, Ângelo. Ô, professor, tudo bem? Como vai? Prazer, satisfação estar aí com vocês. Particularmente esse final de mês agora e o começo do mês seguinte está uma coisa absurda para os recursos hídricos, porque nós estamos tendo, essa semana nós temos lá o encontro de ecologia de reservatórios, né, pela UFAL de Minas Gerais. Nós temos agora um seminário que vai ter pela Unir, lá em Ji-Paraná, sobre experiência de recursos hídricos também. Mês que vem já tem também o Encontro Internacional de Hidráulica, no Rio Grande do Sul, o Encontro Internacional de Gestão de Recursos Hídricos. Está uma loucura, não está dando para... Essa semana... muito evento. 3 congressos ao mesmo tempo, não dá... O ENCOB, eu não estou conseguindo assistir, que tem 2 outros acontecendo, um começa amanhã, né? Ficou bem complicado, juntou tudo, e agora que está online, então está todo mundo correndo para fazer online e está fazendo muito congresso aí. Né? Mas tem coisas bem interessantes, né? A do Ecologia de Reservatórios também, muito interessante, as palestras todas. Está no YouTube, eu vou pegar aqui para vocês, depois eu passo esses 3 eventos, todos eles vão estar gravados no YouTube para disponibilizar aí, Vicente, para o pessoal assistir as palestras. Eu acho que é bem interessante a gente diversificar o conhecimento, né, a respeito de todas essas problemáticas de qualidade de água, principalmente essa questão toda de reservatórios, né? Abastecimento de água, geração de energia elétrica, que é bastante problemática, assim. Tá? Excelente, professor. Obrigado, depois também, para acrescentar essa lista aí, eu vou também passar para vocês o nosso seminário regional de recursos hídricos, que a gente também está organizando, e o encontro de ecotoxicologia aquática, que também nós vamos realizar todo remoto, tá? Tudo gratuito, né? O bom que é gratuito, quando é gratuito, né, pessoal? Porque alguns eventos remotos estão cobrando o mesmo valor de um evento presencial, né? Eu, por exemplo, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, eu vou presencial lá em novembro, né? Vai ser em Belo Horizonte, custou R$800, né? Então é caro. E a gente está organizando o evento aqui. Eu gostaria de convidar vocês para você se inscrever, é gratuito, né, que é um simpósio regional, onde, inclusive, vocês vão poder estar mostrando, né, esses trabalhos que vocês desenvolvem aí, como vocês estão fazendo aí na região, tá bom? Pessoal,
E aí, podemos encerrar hoje? Está de bom tamanho? Acho que foi bom para todo mundo. Eu estou muito satisfeito, muito feliz aqui com vocês. E até a próxima terça-feira. A gente vai mantendo contato lá no grupo do WhatsApp, vai colocar lá as atividades, e a gente vai disponibilizar o vídeo e também eu vou disponibilizar todo o registro do chat que foi feito também lá no Drive para vocês, tá? Então, tudo que foi colocado aqui, os endereços, etc., a gente vai disponibilizar lá para vocês também, tá bom? Um grande abraço para todos, boa noite e até a próxima terça. Fique com Deus. Igualmente, grande abraço. Boa noite. Tchau, um abraço. Vou aguardar vocês saírem aqui para eu... Muito obrigada. Vou parar a gravação. Boa noite a todos.